Seja bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 27º Congresso Internacional da Unidas, que esse ano está sendo realizado aqui em Florianópolis, Santa Catarina, e tem como tema inovação impulsionando o propósito das autogestões. A gente recebe aqui os nossos palestrantes e eu vou começar uma conversa agora que é um grande prazer e uma honra, porque eu vou falar com dois dos maiores especialistas em saúde do Brasil. Primeiramente, Vanessa Tait, diretora de transformação da Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein, e o médico e ex-ministro Nelson Tait, pai da Vanessa, que eu acredito que deve ser uma coisa que é motivo de muito orgulho. Sejam muito bem-vindos. Eu queria começar aqui o nosso papo com a visão de cada um de o que é inovar em saúde, qual é o papel da inovação em saúde. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. A gente, em geral, fala de inovação pensando em tecnologia, né? Incorporar tecnologia para diagnosticar melhor, tratar melhor os pacientes. Mas eu tenho falado que tem uma inovação muito importante em saúde também, que é em processos. E um tema que conecta com o que a gente vai falar daqui a pouco, que é de sistemas de informação. Então, acho que conseguir ter processos mais eficientes, ter mais visibilidade dos dados e usar esses dados para tomada de decisão é uma forma de inovação que eu acho que a gente precisa usar cada vez mais em saúde também. Aí eu já vou puxar um pouco para a inovação tecnologia mesmo, né? E foi o que eu comentei ali na mesa, quer dizer, a inovação, o mundo evolui através da inovação. Só que ela é desenhada, normalmente ela é mais uma coisa de uma pessoa, é mais a busca de uma pessoa. Ninguém faz inovação para o mundo, é isso que eu acho. Você faz inovação porque você quer construir alguma coisa, ou para uma universidade, ou para você. Mas a gente se beneficia de tudo que é transformador, de tudo que pode melhorar a vida, né? Seja a qualidade de vida, seja a capacidade de cuidar. Mas a inovação, se você não tiver alguém que pegue essa inovação e transforme isso numa coisa que é um benefício da sociedade, eu acho que o valor dela, por maior que seja, ele não é tão grande. Se bem que tem coisas que você vai incorporando depois de um certo tempo também. Tem certas inovações que é mais um gap no tempo para que você consiga baratear aquilo, para que aquilo vá se transformando numa coisa mais de população. Um exemplo são os medicamentos genéricos, por exemplo, entendeu? Então, acho que mas algo que eu falei. Acho que mais importante do que a inovação, do que a tecnologia, são as pessoas que conduzem o que chega, sabe? Para que você consiga transformar isso num benefício social. É que o meu viés hoje é muito social, né? O meu viés é muito país, né? Então eu não consigo pensar só numa coisa que é boa só para um pouquinho de gente. Então isso aí é mais difícil para mim. Especialmente quando a gente está falando de saúde, um país que tem mais de 200 milhões de pessoas, um sistema de saúde que é visto como um mal gastador. A gente tem muito desperdício, a gente gasta mal, a gente gasta muito com uma pequena parte da população, que é essa população que está na saúde suplementar, que tem um gasto médio por pessoa muito maior do que quando a gente está falando do SUS. E aí, eu pegando um pouco desse gancho, eu queria ouvir dos dois um pouco. Eu lembro de uma entrevista sua, doutor Nelson, eu acho que foi numa palestra, se eu não me engano, não lembro se foi no Congresso da Abrange, acho que foi, em que você falava sobre a questão de como é complexo a gente olhar, a gente fala de dados, de inovação, mas você falava, a gente hoje não tem organizado, como é que a gente vai criar uma trilha de saúde, sendo que saúde suplementar não conversa com o SUS é responsável por boa parte da população, e você puxou um gancho bacana, Vanessa, falando sobre a questão de que inovar, muitas vezes a gente olhar os dados e fazer eles serem informação útil, né? Então eu queria um pouco da visão dos dois de o que o Brasil precisa avançar, tanto em termos de saúde pública quanto privada, para que a gente consiga ser mais eficiente em construir, em ter dados que realmente façam a gente entender o paciente, que a gente consiga oferecer uma trilha melhor de desenvolvimento, de cuidado, né? Uma trilha de cuidado para os pacientes, para a gente ser mais eficiente e para a gente conseguir oferecer uma saúde melhor para a população. Eu vou puxar um pouco para o tema que foi discutido na mesa que eu participei, que é de interoperabilidade de dados, porque muito dessa ineficiência que acontece, por exemplo, na saúde suplementar, da gente ter repetições de exames ou repetições de procedimentos, é em função de a gente não ter uma informação centralizada do que esse paciente faz. No sistema público, eu acho que tem uma questão importante de acesso também, né? Então, por exemplo, a gente tem muita dificuldade de ter dado de fila.
tempo de espera dos pacientes para realizar procedimentos. Então, em todos esses aspectos, o dado poderia ser útil para priorização e para eliminar esses desperdícios no caminho. O que eu acho que acontece é que no setor público a gente tem ainda pouco recurso para investir nessa chamada interoperabilidade, né, que a gente acaba hoje fazendo muito mais como integração de sistemas do que como uma plataforma em si de interoperabilidade. E no privado, eu acho que tem um modelo de operação, de concorrência entre prestadores que desincentiva essa interoperabilidade. Então, os prestadores, eles estão ainda buscando muito fortemente a sua integração interna de sistemas e de dados, o que ainda é um desafio para quase todos os prestadores, e os incentivos para compartilhar esses dados entre os elos da cadeia são muito baixos, né? E porque são muitas vezes concorrentes entre si, essas empresas, né? Então, eu acho que isso faz com que, na prática, a gente consiga ver poucas ações ou poucas iniciativas de sucesso que a informação compartilhada seja realmente usada para melhorar a jornada dos pacientes. Hoje eu vejo a busca da informação, como eu falei lá embaixo, é mais uma coisa para você melhorar o cuidado. Como eu coloquei lá, quase tudo hoje gira nele, todo mundo começa pensando sempre em dinheiro. E é normal. E aí até no que você falou, aquele dado que eu falei, no SUS a gente gastou tipo 2 mil por pessoa, na saúde suplementar mais 5 mil, mas tu pega o Reino Unido, só no público eles gastaram 21 e vive a maior crise da história. Então, na prática, a saúde suplementar e o SUS estão muito mais próximos do que a saúde suplementar dos países desenvolvidos, né? Agora, uma coisa que eu tenho procurado fazer, e às vezes não é muito simples, você não consegue ter muita informação, eu estou tentando entender o que a saúde suplementar hoje está entregando em relação aos melhores países, os países mais ricos do mundo. Que é quando você vê quanto do recurso que você tem e quanto você consegue alcançar de benefício clínico. Você acaba usando mortalidade, que é o padrão, a coisa mais padrão, mas o que eu falei também é o seguinte, o investimento em informação, tem uma frase que eu acho muito legal, que assim, a educação não é feita para gerar conhecimento, ela é feita para gerar ação. E eu transformo isso em informação. Informação não é feita para gerar conhecimento, para gerar ação. Você tem que fazer um diagnóstico e a partir daí você vê o que você vai fazer com aquilo, né? Hoje o que falta para a gente é um diagnóstico claro do que acontece no sistema. Porque o país é muito heterogêneo também. Né? Então, o que vale para um lugar não vale para o outro. Não tem Brasil médio. Não tem o próprio SUS, né? Eu sou uma pessoa que sou do interior do Brasil, já morei em 5 cidades em 4 regiões diferentes do país e às vezes as pessoas falam do SUS e eu falo, gente, qual SUS, né? Porque assim, exatamente. O SUS, por exemplo, de Vinhedo, do interior de São Paulo, onde eu morei muito tempo, é um SUS de excelência. Se você pegar o SUS da capital de São Paulo ali, se você for pegar o SUS, sei lá, do Capão Redondo em São Paulo, é outro SUS, né? E isso a gente está falando só em São Paulo. Agora você imagina quando você leva para, sei lá, interior da Bahia, interior do Mato Grosso do Sul, de onde eu sou. A gente tem uma heterogeneidade muito grande, que às vezes é muito complexo em termos de gestão de saúde, né? Só para você ter ideia, na própria cidade de São Paulo, se você pegar a região mais pobre com a região mais rica, a diferença de expectativa de vida é 22 anos. Na mesma cidade. E em termos de desafio de saúde aí para fazer a gestão de saúde gigante. Complexo. É gigante. Então, hoje a busca que a gente tem, por exemplo, nesse projeto que a gente está fazendo da implantação da lei do câncer, a gente criou uma plataforma super completa, que é um negócio assim, que não tinha. Você tem ideia, o TCU quer trabalhar com a gente, tamanho nível de sofisticação da plataforma. E a ideia é que a gente quer colaborar. Hoje, quando a gente fala de agência, hoje ela tem duas funções. Você tratar o Brasil como um país só, né? Por mais que você tenha a separação. E a outra é você começar a discutir, você ter dado do país como um todo também, né? De você, não importa de onde essa pessoa está, que eu consiga entender o que eu tenho que tratar, eu tenho que pensar no cidadão e não se ele é SUS, se ele é saúde mental. Óbvio que no SUS eu vou ficar mais preocupado, porque ele tem menos recurso social, tem menos dinheiro, mas eu acho que essa parte da informação ela é a única que vai te permitir enxergar. Só um comentário rápido. Eu falo que na época da Covid, a Covid ela realçou toda a fragilidade do sistema. E a gente, naquela época, não tinha informação, porque não tinha mesmo. Sim. E a gente vai aprendendo todo dia e vai administrando aquilo ali. Mas essa mesma fragilidade, ela existe nas outras áreas.
tem muita gente morrendo desnecessariamente. E aí a falta de informação não é porque você não conhece a doença, é porque você não tem o dado mesmo. Você até poderia ter, mas aí já é uma incompetência tua. E não porque o dado não aconteceu ainda, entendeu? Tem um ponto interessante que o Anderson, ex-presidente da Unidas, ele sempre falava em algumas palestras e entrevistas dele, que era, hoje no Brasil a gente não sabe, quando você olha para a saúde suplementar, se o quanto eu vou viver mais, ou o quanto eu tenho uma saúde melhor, ou o quanto eu vou ter mais qualidade de vida por ter o plano de saúde A, o plano de saúde B, ou por não ter o plano de saúde, porque a gente não consegue enxergar isso todo, né? E aí eu vou pedir aí um pouco da sua visão de ex-ministro da Saúde. Tem essa discussão também entre a saúde privada e a pública, que são vistas como coisas muito separadas, né? E o que eu consigo entender aqui é que se a gente não construir uma ponte e enxergar isso como um todo, a gente nunca vai sair dessa dicotomia que a gente vive. Mas isso é uma possibilidade, considerando todos os desafios que a gente teria aí para integrar a saúde e ter essa visão de todo o país? Falar muito sobre o aspecto do ponto de vista de dados, né? Eu acho que há um plano de integração dos dados públicos e privados, das bases que a gente tem hoje, que são o DataSUS e o DETIS, né, que são os dados da transferência informatizada da saúde suplementar. Um caminho existe para isso, que é o Cartão Nacional de Saúde. Então, todo indivíduo tem o seu Cartão Nacional de Saúde, que é obrigatório quando a gente passa a ter um plano de saúde, de informar esse cartão. Então, o caminho para a integração seria por esse número, vamos dizer assim. Hoje, a questão que eu acho que a gente ainda precisa trabalhar é que eu ainda acho que a gente subutiliza as nossas bases disponíveis. Porque por mais que essas bases sejam bases muito ligadas a faturamento, porque são as bases de transação realmente entre prestadores e operadoras, elas poderiam nos dar mais informações do que hoje a gente usa. Até de sequência de tratamento, de tempo entre tratamentos, de mortalidades de diferentes prestadores, taxa de reinternação dos pacientes. E a gente ainda usa muito pouco essas informações para a gestão. Então, só juntar as bases também não vai resolver se a gente não conseguir fazer um bom uso dessas informações. E se eu tivesse que elencar assim, uma informação que eu gostaria muito de ter no sistema, e é independente se sistema público ou sistema privado, são os tempos de espera e a sequência de eventos que os pacientes fazem. Porque se a gente soubesse que existem, onde estão os gargalos, porque a gente às vezes tem uma sensação assim, o meu problema no SUS, por exemplo, na oncologia, a gente vê uma discrepância enorme entre pacientes diagnosticados no SUS e na saúde suplementar, com diagnósticos mais avançados dos pacientes no SUS. Bom, então o problema é diagnóstico. Vamos criar centros de diagnóstico. Só que se eu crio centro de diagnóstico e eu não tenho centro para tratar, eu crio um problema. Eu trouxe, isso, não tô falando que é ruim, né? Eu preciso diagnosticar ainda assim, mas eu joguei o gargalo um pouco mais pra frente. E aí, se eu não tenho visibilidade disso, eu não consigo identificar minha prioridade de ação, entendeu? Sim. Então, ter essas informações de fila seria muito útil pra gestão. Perfeito. E aí, só para a gente encerrar aqui, uma conversa super rica e super importante, eu queria fazer um exercício de futurologia, né? A gente, nas autogestões, a gente vive já o Brasil de daqui a algumas décadas em termos de envelhecimento populacional. A gente ainda tem muitos desafios de saúde num país que está envelhecendo muito rápido e que daqui a pouco vai ter novos desafios de saúde relacionados a essa questão do envelhecimento populacional. O que a gente pode fazer para se preparar, para poder dar assistência para esse brasileiro que está vivendo mais e vai adoecer mais? Eu volto para o que a gente falou, você precisa entender, você precisa de dado. Você precisa entender o que está acontecendo com as pessoas. Aquilo que você falou da informação, por que eu tenho que ter informação pública e privada também? Porque a própria saúde suplementar ela também é muito heterogênea. Você tem plano pequeno, médio e grande, você tem diferentes modalidades de operadora, vamos chamar assim, e em todas elas você tem operadora que dá lucro e operadora que dá prejuízo. O que acontece na essência? Será que a operadora pequena, que teoricamente é inviável, que dá lucro, será que ela está encaminhando todo mundo para o SUS? Tudo que é alto custo, será que ela está empurrando? Eu tenho que entender isso no detalhe. Agora, você entender o que acontece com cada brasileiro é uma necessidade de um país que respeita a sua sociedade. Eu não vou fazer isso porque eu vou integrar SUS e saúde suplementar, eu vou fazer porque eu preciso respeitar as pessoas do meu país, independente de quem elas sejam. Então eu preciso saber o que acontece com elas. E mesmo quando você olha o que acontece com as pessoas, tem dados, se não me engano, não lembro qual foi o hospital, que 30% das pessoas tratadas lá tinham plano de saúde. E era um hospital público.
Entendeu? Então, e a VA tem essa vantagem porque ela consegue ver muito de perto o SUS e a saúde suplementar, porque no Einstein vocês têm isso muito forte, né? Então, a discussão, e tem muita coisa que você só vai descobrir o que você consegue fazer e pode fazer depois que você tem o dado. Eu não tenho que ficar tentando adivinhar. A única coisa que eu tenho que dizer é assim, que eu preciso respeitar a sociedade, eu preciso saber o que acontece com cada cidadão desse país, e a hora que eu tiver essa informação, eu vou ter muito mais clareza do passo seguinte que eu vou dar. Também é um erro você achar. Também tem muito erro você achar que você hoje já sabe, sem ter conhecimento, que é o melhor. Você tem que ter a informação, fazer os diagnósticos todos, aí eles falam, nesse cenário, o melhor caminho é esse. Então, eu preciso saber a informação até para entender o que está acontecendo, até para enxergar o que eu preciso fazer. Se eu digo que isso sabe que é um negócio que eu digo que é. Quando eu vejo essas pessoas que vão entrar, ou porque entra no governo, ou porque entra em algum lugar, e o cara, antes de entrar, começa a dizer tudo que ele vai fazer. Ele não sabe onde ele vai pisar, ele não sabe o recurso que ele tem, e ele promete o mundo. Isso é o típico cara que não é um bom gestor. Porque um gestor sabe que a primeira coisa que ele tem que fazer é não prometer demais. A pior coisa que você tem que fazer é a expectativa de mais e entrega de menos. Então, quando você promete antes de entrar, você é um perdido, porque você não sabe nem o que você vai encontrar, você não sabe o recurso que você tem e você já sai prometendo, entendeu? Isso é um erro grave. Só um complemento, o que eu acho que a gente precisa fazer também, considerando o envelhecimento populacional e aumento de demanda, é dimensionar a necessidade de profissionais e rede assistencial adicional e recurso financeiro. Porque eu sempre acho que a gente tem que usar plataforma digital, a gente tem que usar inteligência artificial, tudo isso para diminuir o uso em excesso, para facilitar uma triagem inicial dos pacientes, mas considerando o aumento de demanda que se projeta, isso sozinho não vai resolver. A gente vai realmente precisar de mais recurso financeiro e de mais pessoas treinadas e estrutura física realmente para atendimento dessas pessoas. E a gente nem vai entrar nisso agora. Se for discutir recurso humano, putz, aí... Esse é um tópico que eu entendo que é bastante sensível e que só isso renderia toda uma nova conversa. Mas... Você sabe que eu tenho informação? Sabe como é que isso é interessante? Eu estava conversando com um pessoal ligado ao meio ambiente. Tá? São pessoas que fazem medicina e ligar tentando juntar meio ambiente. Olha que coisa interessante. Conversei com a moça ontem. E ela viu o seguinte, que eles estão começando a achar nas necrópsias, olha que troço incrível, um monte de gente com câncer de pulmão que não foi diagnosticado. Nossa. E o câncer de pulmão está começando a acontecer numa frequência cada vez maior em pessoas que nunca fumaram. Você começa a ver câncer aparecendo em gente jovem. Então você tem alguma coisa acontecendo. E a informação não é tão explosiva quanto a Covid, mas você tem alguma coisa acontecendo. Vou estender um pouco aqui, mas eu vou contar um negócio interessante, que eu era clínico na época da Covid, da AIDS, quando a AIDS surgiu. Nossa. E a gente sabia que tinha alguma coisa, tinha uma doença nova acontecendo, porque a gente nunca tinha visto aquilo antes. Mas a gente não sabia o que era. Então, e aí é um nível de incerteza e você vê como a gente corre risco, porque a grande... Você vê o negócio como está explodindo, o negócio do autismo. Né? Então, por que eu estou falando isso? A gente não pode subestimar a nossa ignorância, que é saber qual o tamanho do problema e quão rápido ele vai chegar, por exemplo. Né? Por exemplo, hoje em dia eles estão vendo a parte em São Paulo, a parte de antracose para ver as pessoas que nunca fumaram e têm um pulmão muito comprometido por causa da poluição, entendeu? Então a informação também é importante até para você ver como o mundo está evoluindo, porque você também tem que ajustar o sistema conforme as evoluções vão acontecendo, entendeu? Sem você ter uma coisa que te... Eu digo que a informação ela acende a luz, entendeu? Você está na sala fechada, a informação vai lá e acende a luz. Você enxerga o que está acontecendo. Sem isso, está na sala fechada preta, entendeu? Que hoje é uma caixa preta que a gente tem. Perfeito. Obrigada pela aula, os dois, pai e filha. Muito obrigada por todas as contribuições para a saúde no Brasil. Quero muito agradecer aqui o tempo de vocês. Vou liberar porque a gente se estendeu, mas foi uma conversa muito boa. No meu currículo eu tenho que botar que eu sou pai dela, porque esse é o título principal que eu tenho hoje. Esse é o meu título principal. Eu vou começar a mudar o meu
aquele currículo. Pai da Vanessa. Começar pai da Vanessa, vai ser a primeira coisa que eu... Mais do que justo, gente. Muito obrigada. E muito obrigada a você que está acompanhando essa terceira temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 27º Congresso Unidas, que está sendo realizado aqui direto de Florianópolis. Até o próximo vídeo.